Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Boa tarde aos amigos, aos irmãos aqui presentes e a todos os que estão através da internet, da linha telefônica ou através do satélite Amazonas. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler no livro de Josué, no capítulo 5, versículos 13 até o 15, onde nos diz da seguinte maneira: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué fez. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O que disse meu senhor a seu servo? Queiram assentar-se, tenham a bondade. Este é o nosso tema para esta ocasião. O que disse meu senhor a seu servo? E esta é a mesma pergunta de toda pessoa. O que nos diz o nosso Senhor? O que diz o nosso Senhor para cada um de nós, como indivíduo? Porque sempre queremos conhecer a vontade de Deus, a qual é dada por intermédio de Deus, através do seu Espírito, através de Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja. Também podemos ver na Escritura da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor
da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Essa é a forma de Deus revelar a seu povo todas as coisas. Todos estes mistérios divinos têm uma forma para Deus revelá-los a seu povo. É por meio do Espírito de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Ou seja, que o Espírito Santo é quem esquadrinha na mente de Deus todo o escondido de Deus. Todo o escondido de Deus. Tudo que Deus pensou desde antes da fundação do mundo, somente pode ser tirado de Deus, da mente de Deus, pelo Espírito Santo, para então revelá-lo a seu povo, a sua igreja. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Assim como Josué perguntou ao anjo de Deus, ao príncipe dos exércitos celestiais, dos exércitos de Deus, lhe perguntou: que diz o meu Senhor ao seu servo? Logo depois de saber que este não era dos inimigos de Israel, nem tampouco era um homem mais dentre o povo. Porque Josué perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo lhe disse: não. Lhe disse: não, mas venho como príncipe do exército do Senhor. O príncipe dos exércitos de Deus estava visitando Josué e o seu povo Israel com a espada em sua mão para defender o seu povo Israel. E quando o anjo disse estas palavras para Josué, diz: então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? Podemos ver que é importante sabermos o que Deus diz para nós. Como também foi importante para Josué saber o que Deus tinha que lhe dizer, e isso ele faria por meio deste anjo, deste varão, o anjo do pacto, o príncipe dos exércitos de Deus, que é Cristo, no seu corpo angelical, aparecendo para Josué.
Agora vejamos o que nos disse Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 e 12. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito. Enviara por seu Espírito, o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é Cristo, no seu corpo angelical, que é a imagem do Deus vivente, o corpo teofânico, corpo angelical através do qual Deus falou a existência toda a criação. Corpo em que Deus estava, corpo que permanece com Deus e que apareceu em diferentes ocasiões aos servos de Deus, aos profetas de Deus. Ele também é chamado Espírito Santo, chamado também Anjo do Pacto. E nós podemos chamá-lo por seu nome neste tempo. O Senhor Jesus Cristo no seu corpo angelical. Por isso, Cristo podia dizer em São João, no capítulo 8, versículos 56 a 58, Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Lhe disseram os judeus, ainda não tens 50 anos e dizes ter visto Abraão? Jesus lhes disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos ler isso diretamente aqui, para que tenham esse quadro claro. São João, capítulo 8. Começando no versículo 56, Cristo disse, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e o viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Podemos ver aí que Cristo é eterno. Por isso a Bíblia também nos diz que Moisés escolheu os sofrimentos de Cristo. Aquele que lhe aparecia. E de Adão em diante, aparecia aos servos de Deus, aos filhos de Deus. Quando esse anjo do pacto, esse anjo de Deus aparecia, era Deus no seu corpo angelical. E o corpo angelical é Cristo, o verbo que estava com Deus e era Deus. O anjo do pacto também chamado Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Deste modo, vejam bem o quão grande é Jesus Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Assim Cristo disse. Cristo é a pessoa mais importante e maior que já pisou neste planeta Terra. Por isso ele pôde realizar a obra da redenção na cruz do Calvário. E somente ele podia fazê-lo. E ele o fez com o seu corpo físico de carne, dando a sua vida para voltar a tomá-la depois, com a ressurreição. Cristo, o nosso Salvador, no seu corpo angelical teofânico,
é a imagem do Deus vivo. E Cristo, no seu corpo de carne, é a semelhança física de Deus. E todos os crentes em Cristo, ao obterem o novo nascimento, ao recebê-lo como Salvador, obtiveram a imagem de Deus, o corpo angelical teofânico, e receberão a semelhança física de Deus, um corpo físico glorificado semelhante ao corpo glorificado que o nosso Salvador Jesus Cristo tem, e que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Esse é o tipo de corpo que eu necessito, porque o corpo que tenho agora, na medida que os anos se passam, vai se tornando mais avançado na idade. Mas se eu olho desde o ponto de vista positivo, eu digo, cada ano que passe é um ano mais próximo da minha transformação, mais próximo do novo corpo, mais próximo da semelhança física de Deus. E assim é para quem mais? Para cada um de vocês também. Então eu tenho 73 anos mais próximo da semelhança física de Deus do que eu tinha quando nasci nesta terra. E eu espero que não me falte muito tempo para obter a semelhança física de Deus, para obter o corpo físico glorificado, semelhante ao corpo físico glorificado que nosso Salvador Jesus Cristo tem, o príncipe dos exércitos celestiais. Que diz meu Senhor a seu servo? Josué perguntou para Cristo, que estava lhe aparecendo em Espírito Santo. E recordem que um espírito é um corpo de outra dimensão. E Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. São Mateus capítulo 28, versículo 20, que é a primeira citação que dei. E a segunda está também em São Mateus, no capítulo 18, versículo 20. E como ele responderá a nossa pergunta? Que queres que eu faça? Porque a mesma pergunta que Josué tinha, nós todos a temos. Através das diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo, no meio da sua igreja, esteve ensinando a sua igreja, lhe dando a conhecer a sua vontade, revelando o que ele quer que a sua igreja faça e que cada crente em Cristo faça também. Vejam aqui, no livro dos Atos, no capítulo 2, Libro de los Hechos, capítulo 2. A partir do versículo 36 em diante. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus é quem vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo.
Ao ser feito Senhor e Cristo, por essa causa dizia, por isso é que ele dizia, Padre e eu e o Pai somos um. al ser hecho Señor, Ao ser feito Senhor e Cristo, Padre, a plenitude de Deus está nele, Pai, Filho e Espírito Santo. descendió sobre él y permaneció João sobre viu o Espírito Santo que desceu e permaneceu sobre él. ele. Decía que las obras Jesus Cristo dizia que as obras que ele fazia, não as fazia por si mesmo, que moraba en mas él, o Pai que él habitava hacía nele todo. era quem fazia estas obras. El Padre morando O en Pai morando em Jesus, Jesús, no seu corpo de carne, así como moraba en Jesucristo, assim en su como cuerpo, morava em Jesus Cristo no seu corpo angelical. y ahora por medio de Cristo E por intermédio de Cristo em Espírito, él hablaba a través ele falava por meio de velos de carne llamados dos profetas, véus, dos corpos de carne, chamados profetas, desde o de Gênesis Juan el Bautista. até os dias de João Batista. Luego habló E depois ele falou a través através de su velo de carne do seu véu de carne, do seu corpo de carne, chamado llamado Jesús. Jesus. Eso está Isso está en Hebreos capítulo na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versos 1 en adelante, dice do versículo em diante, onde disse: Dios, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais como hablaba pelos profetas, como Deus falava? profetas, Por meio dos profetas. días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. La ciencia está buscando A ciência está buscando el origen de la creación. Y miren, a origem do universo, a origem da criação. E vejam que aqui São Paulo o explica. E no capítulo 1 de Gênesis também nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E se há uma criação, pues hay un creador. há um Criador. En San Juan No capítulo 1 de São João também nos diz: nos dice en el principio, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. este era el principio con Dios. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Y ahora ahí tenemos nuevamente Aqui nós temos novamente el origen. a origem da criação. Por él fueron hechas, Por ele foram feitas, foram criadas todas as coisas. porque lo que se ve Porque o que se vê foi feito do que não se via. y sigo continuamos con E vamos continuar aqui com a carta aos Hebreus, capítulo 1, no versículo 3. siendo el resplandor O qual, sendo o resplendor da sua glória imagen e a expressa imagem da sua pessoa, de Dios, la imagen de la sustancia divina, ¿quién es? a imagem de Deus, a expressa imagem da pessoa divina, quem é? Jesus Cristo no seu corpo angelical, chamado o Verbo de Deus, também chamado o Espírito Santo, Sustenta todas las cosas con la palabra de su e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Él está sentado a la diestra Ele está sentado à direita de Deus, como ele disse. de su cuerpo angelical, O seu corpo angelical glorificado, corpo físico glorificado, está no céu, en el trono celestial, no trono celestial, como sumo sacerdote como o sumo sacerdote, fazendo intercessão por cada por cada pessoa que lo recibe como que o recebe como Salvador, y por cada persona e por cada pessoa que confessa os seus pecados a Cristo, ele intercede por nós. y ahora
Nos perguntamos, E agora nos perguntamos, o perguntamos a Cristo, Senhor, ou perguntamos a Cristo, Senhor, o que queres que eu faça? e agora continuamos com Hechos, capítulo E vamos continuar com o livro dos Atos, no capítulo 2. Sepa, pues, Señor, efectivamente, toda a casa de Israel, Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. al oír esto, E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? ¿qué quiere que yo haga? Que queres que eu faça? Dicen, Aqui eles disseram, haremos. o que faremos? Pero dijo Pedro, E disse-lhes Pedro, arrepentidos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. eso es lo que Cristo quiere, lo que Dios E é isso que Cristo quer, o que Deus quer que cada ser humano faça al escuchar la ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo, para que obtenga para que obtenha a salvação vida eterna. e a vida eterna. Y como siempre, E como sempre usou os seres humanos a los demás seres para falar com os demais seres humanos, de la historia, ao longo da história bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse, assim ele continuará siempre. fazendo sempre. La voz del Espíritu Santo A voz do Espírito Santo es escuchada a través de sus diferentes mensajeros que no meio da sua igreja é escutada através dos seus diferentes mensageiros que ele envia. Por isso ele envia para pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer no creyere será será condenado. condenado. En San Juan capítulo Em São João, no capítulo 10, versos a partir do versículo 14 adelante, 14 em diante, nos diz: el buen Eu sou o bom pastor, conozco a mis conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, gentias. y oirán mi voz, Essas também devo trazê-las, y un pastor, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. la voz de Cristo por medio del Espíritu Como escutarão a voz de Cristo? con vosotros todos los días, Por meio do seu Espírito Santo? y donde estén Pois ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. São Mateus capítulo 28, verso 20, San Mateo capítulo e São Mateus capítulo 18, no versículo 20 também. es por medio de los diferentes É por meio dos diferentes mensageiros que ele envia que nós ouvimos escuchamos la voz del Espíritu a voz do Espírito a su pueblo, falando a seu povo, a su iglesia, falando à sua igreja, e no meio da sua igreja, chamando e ajuntando as ovelhas do Senhor, no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. que dice Que diz mi Señor a sus hijos. o meu Senhor ao seu servo? En Apocalipsis capítulo 22, No capítulo 22 do Apocalipse, 16 en adelante, dice, versículos 16 em diante, "Envío mi ángel para daros testimonio nos de diz: estas cosas en las Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Y ahora Dios envía su ángel para dar testimonio. Deus envia o seu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Y luego la E em seguida, a esposa, o Espírito e a esposa dizem, vem. que la esposa Porque a esposa, a igreja do Senhor, escuche la voz de escuta a voz de Cristo por meio do anjo do pacto, por medio del Espíritu, por meio do Espírito Santo. le da a conocer E logo a dá a conhecer luego ao mundo, à humanidade. el mensaje de Dá a conhecer a mensagem de Cristo, o Evangelho de para que la Cristo, gente sepa
para que as pessoas saibam o que Deus quer que elas façam. Receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, para obter o perdão, serem limpas com o sangue de Cristo, serem batizadas na água no nome do Senhor, Cristo batizá-las com o Espírito Santo e fogo, produzir nelas a vida eterna, produzir um novo nascimento, lhes dando vida eterna. Para isso é que se prega o Evangelho. Para isso é que foi a morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Para isso é que se dá a oportunidade às pessoas para que recebam-no como único e suficiente Salvador, para que recebam a vida eterna. Tão simples assim. Essa é a mensagem do Espírito Santo dado à igreja. E a igreja passa a humanidade, fala a mesma coisa. Tanto o Espírito Santo como a esposa do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, dando a conhecer às pessoas o que o Senhor quer que elas façam. Que diz meu Senhor Jesus Cristo a nós? O que Ele quer que nós façamos? Ele deseja que nós conheçamos as coisas que devem suceder. No capítulo 1 do Apocalipse, do versículo 1 em diante nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem suceder. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, Ele quer que nós saibamos todas as coisas que devem suceder. E, na medida em que vão sucedendo, não nos escape. E possamos dizer, isto é o que está aqui na palavra, isto aqui é o que Deus esteve revelando por meio do seu anjo. Está aqui na Bíblia. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. São bem-aventurados as pessoas que leem, aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. Mesmo somente com o ler na Bíblia, no livro do Apocalipse, estas profecias, a pessoa já tem uma bem-aventurança e tem uma bênção ao saber as coisas que sucederão brevemente. E mesmo que não as entenda bem, na medida em que vão sendo cumpridas e sendo reveladas, sendo abertos esses mistérios, a pessoa vai obtendo mais conhecimento desta revelação divina do Apocalipse, dada pelo Espírito Santo ao apóstolo São João. No capítulo 22 do Apocalipse, no versículo 6 nos diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de suceder. Recordem que Ele quer que nós saibamos
que conheçamos as coisas que deverão acontecer em breve. Para isso é que ele enviou o seu anjo. E são bem-aventuradas aquelas pessoas que leem e que escutam as palavras da profecia deste livro. As coisas que já sucederam ficaram impressas na Bíblia, no livro do Apocalipse, dado por Jesus Cristo, através do seu anjo, a João o apóstolo. E na medida em que esteve passando o tempo, esteve cumprindo-se gradualmente estas profecias apocalípticas. Porém, é importante não somente saber a história do que já sucedeu, de acordo com o que está profetizado no livro do Apocalipse, mas que coisas são aquelas que correspondem para o nosso tempo. Ele quer que nós saibamos estas coisas. Por isso ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar todas essas coisas que em breve sucederão, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse 22, versículo 16. E assim não estaremos em trevas caminhando neste mundo sem saber para onde vamos. É importante estarmos conscientes do tempo em que nós vivemos, através da Escritura, das coisas que devem suceder no nosso tempo. E como preparar-nos para a vinda do Senhor, para obtermos a nossa transformação. Para isso é que é a segunda vinda de Cristo, para ressuscitar aos crentes mortos nele e transformar aos crentes que estejam vivos. Isso está na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 ao 21. Ele quer que nós saibamos de todas estas coisas. E agradecemos a Deus que por meio do Espírito Santo esteve nos dando a conhecer todas essas coisas ao longo dos anos. E aquelas que faltem, Ele também nos revelará. Nos dará fé para sermos transformados, raptados e levar-nos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Que diz meu Senhor ao seu servo? No nosso tempo, que diz o nosso Senhor à sua igreja? Nos diz as coisas que devem suceder brevemente, no nosso tempo, para que nós saibamos o que temos de fazer e como trabalhar na obra do Senhor. Trabalhar nas coisas que correspondem ao nosso tempo. A voz de Cristo no meio da sua igreja foi ouvida através do Espírito Santo
nos diferentes mensageiros que ele enviou. Assim é como se escuta a voz de Cristo, o Espírito Santo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, conscientes da forma em que Deus tem para dar a conhecer a sua voz, para falar à sua igreja, tenhamos toda a palavra do Senhor revelada, perseverando em Cristo, bem agarrados de Cristo nosso Salvador, até que sejamos transformados. Depois continuaremos com Ele pelo milênio e por toda a eternidade. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue, te batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente e nós estaremos orando por você. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Deus tem muitas pessoas aqui nesta cidade, nesta cidade de Coatzacoalcos, em Veracruz, e está chamando-as neste tempo final. E tem muitas pessoas em toda a República Mexicana, e está chamando-as neste tempo final, bem como em toda a América Latina e em todos os países. Y este tiempo nos ha tocado a nosotros para ser llamados y juntados en el cuerpo. Ele esteve chamando e ajuntando os seus escolhidos de era em era. E neste tempo nos correspondeu para sermos chamados e juntados no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Se você hoje ouviu a sua voz, não endureça o seu coração, mas responda ao chamado de Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Nós já a ouvimos e a fé de Cristo já nasceu em nossa alma. E porquanto a fé vem pelo ouvir a palavra, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. De todas as decisões que o ser humano toma na sua vida, há somente uma que o coloca na vida eterna. E essa decisão é a de receber Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador, aqui nesta ocasião. Se ainda faltar mais alguém para vir, pode passar até aqui na frente, para que fique incluído na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. O mais importante e o maior na vida é a vida eterna. Não existe outra coisa maior. Cristo disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. É vida eterna o que Cristo nos dá ao recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Todos nós queremos viver eternamente. E todos temos a mesma oportunidade.
de obtermos a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. de Filipo, A pergunta de muitas pessoas é: preguntaron o que también devo fazer para ser salva? miles de personas Como o carcereiro de Filipo debemos hacer. perguntou, Y la respuesta e es como também muitas pessoas, milhares de pessoas perguntaram no dia de Pentecostes: y serás salvos. o que devemos fazer? Serás salvo tú y tu casa. E a resposta é: Por lo tanto, creia no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, Cristo, e serás salvo. tenemos la salvación. Serás salvo tu e a tua casa. Sencillo, Portanto, está al alcance é crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo que obteremos a salvação para estudiar e a vida eterna. entender y Tão recibirlo como simples Salvador, assim. porque es Está ao alcance de todo ser humano. creyendo, Não tem que ir a uma universidade para estudar, para depois entender e recebê-lo como Salvador, porque é pela fé em Cristo. cielo y nuestros ojos cerrados. Crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti en el nombre Com as del nossas Señor mãos Jesucristo, levantadas aos céus para Cristo, com os nossos olhos fechados, que está recibido a Cristo com como nossos único rostos suficiente inclinados. en estos momentos. Pai nosso que estás nos céus, Reino y dale eu venho vida eterna. a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, te trazendo todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador nestes momentos. Escuché la predicación de tu evangelio y las Eu te rogo que as recebas no Teu reino e que lhes dês a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos de todo ser humano. con tu sangre me Dou limpias de testemunho todo público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. tu nombre eterno y glorioso. Eu quero viver eternamente. Salve-me, Senhor. Torne uma realidade a Tua salvação na minha vida. Del Señor, Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. del Señor, E com as nossas mãos levantadas para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. está recibido desde el O reino. sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém Ustedes que han e amém. en estos momentos le dirán, quiero ser Cristo lhes recebeu no seu reino, del porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Señor, bautizado, será salvo. Vocês que receberam Cristo nesses momentos, agora me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Y que Cristo le Quando pode me batizar? fuego, Esta é a pergunta, desde o profundo do seu coração. Porquanto vocês creram em Cristo como Salvador, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. nosotros tenemos necesidad de ser bautizados O Senhor Jesus Cristo foi batizado en el nombre del Señor. por João Batista para cumprir toda a justiça. E se Cristo foi batizado, muito mais, nós temos a necessidade de sermos batizados na água, no nome do Senhor Jesus El Cristo. nombre del Señor es un mandamiento del Señor E Jesucristo. foi o Senhor Jesus Cristo quem disse: quem crer e for batizado será salvo. Portanto, o batismo na água, no nome do Senhor, Ser sepultado, é um mandamento ser resucitado, do Senhor Jesus Cristo.
O Senhor, Por eso es que cuando la ao persona morrer, recibe a Cristo como Salvador, ser sepultado, muere el mundo, ressuscitado, cuando es bautizado, es Ele sepultado nos en tinha términos nele. tipológicos o Por isso é que espirituales, quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. está resucitando Quando a pessoa é batizada, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. é sepultada Ese em es termos el simbolismo tipológicos ou espirituais. E quando a pessoa é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. bautismo en agua, en su muerte, Esse é o simbolismo. sepultura y É a tipologia do batismo na água, por eso no nome do Senhor. bautismo en agua en el nombre del Señor. É porque nós Toda persona que lo recibe nos como identificamos com Cristo no batismo na água, por lo tanto, bien na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento Por isso que é tão importante o batismo na água no nome do Senhor, eternamente. Me reí para toda pessoa que o recebe como seu único e suficiente Salvador. de fe llena, Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês, e nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. tarde feliz, Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo. Salvador. Deixo com vocês ao ministro correspondente daqui, para que eles mostrem como fazerem